o Fluminense, depois de quase um mês, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, batendo o São Paulo nesse jogo especial entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Copa Libertadores. Um jogo interessante, especial para alguns jogadores. Thiago Santos, que foi o destaque da partida para mim, né? E saiu ovacionado pela torcida, uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer, o que não faz um título de Libertadores, mas não só para ele. Martinelli jogou muita bola, Alexander deu sinal de que aos poucos parece retomar a sua melhor forma, Johnny Gonzalez também foi outro jogador que conseguiu aparecer bem, enfim, alguns jogadores muito criticados recentemente que conseguiram entrar e contribuir para essa vitória, que foi tranquilo. O Fluminense poderia até ter vencido com certa facilidade, com mais facilidade. Teve um jogador a mais desde o primeiro tempo, com a expulsão do Gabi por parte do São Paulo. Enfim, uma vitória importante para deixar ali com 50 pontos, respirar na tabela do Brasileirão, respirar no sentido de voltar a vencer e se manter ali na primeira página, e tomara que continue assim até o final. Eu acho importante chegar no Mundial de Clubes com um bom retrospecto. É claro que isso não determina nada, a gente viu na Libertadores, mas evidentemente que não é bom ficar levando pancada de agora até o Mundial. Então isso para mim foi uma vitória bem importante. E vamos falar com o Thiago Santos, que deu declarações muito bacanas na zona mista, como o grande destaque desse jogo. E o Fernando Diniz voltou a atacar a imprensa mais uma vez, deu aquela colocada. Eu acho que é um reflexo também do que vem acontecendo na seleção brasileira. E, claro, informações sobre Samuel Xavier. Eu sei que vocês estão muito preocupados com a situação dele e eu vou trazer aqui algumas coisas que eu apurei. Antes, só não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal do Lessa. Gente, já estamos pertinho da marca de 80 mil inscritos, então vamos ultrapassar essa marca antes do Mundial, porque durante o Mundial, se Deus quiser, com uma cobertura histórica, a gente vai chegar até o mais próximo possível dos tão esperados e sonhados 100 mil inscritos aqui no canal do Lessa. Eu, por falar em viagem à Arábia Saudita, Mundial, já tem muita gente que está sabendo, mas muita gente não sabe ou está pedindo informação da rifa que está rolando aqui no canal do Lessa. Você pode me ajudar nessa viagem muito especial, que também é muito cara, por isso eu estou pedindo essa força a vocês. Estou realizando essa rifa, essa camisa toda personalizada. Essa aqui, por exemplo, está personalizada com o nome de Germancano. Mas você ganhando a rifa pode escolher uma camisa tricolor, uma camisa branca, a camisa do Cartola, e terá direito a até 4 autógrafos dos campeões da América. Você poderá escolher 4 jogadores para autografar essa camisa. O que você precisa fazer? Simples, eu vou deixar o Pix aqui no comentário fixado. Você manda um Pix de pelo menos R$10. Cada número corresponde a R$10. Ah, Alessa, eu queria mandar R$200 para ter 20 números. Posso? Pode, você vai ter 20 números. Você só não vai receber esse número, por quê? Ou esses números, porque os números serão distribuídos aleatoriamente, tá bom? Vou prestar conta de tudo para vocês aqui certinho. Então, se você quiser concorrer a essa camisa super especial e ajudar o canal do Lessa a estar na Arábia Saudita e fazer essa cobertura tão especial, meu muito obrigado, inclusive a quem já participou, muita gente participando, e já batemos aí praticamente a primeira meta de arrecadação. Conto muito com vocês nessa missão, e inclusive fui na loja do Fluminense, comprei essa, olha que linda essa flâmula, cara, campeão da América 2023, achei demais, não sei nem se vai ter mais, porque assim, ia esgotar rápido, né, linda demais essa flâmula. Essa aqui não vai entrar na rifa, tá, não vou sortear, vou colocar aqui, vou reservar um espaço especial aqui pra decorar o canal, beleza? Então, conto com vocês, vamos que vamos. Vou começar com o Samuel Xavier, galera, eu sei que tem muita gente preocupada com a situação do Samuel Xavier, que deixou o campo ontem, como a gente viu, chorando bastante, uma cena bem preocupante. E é natural que isso ocorra, porque o jogador, agora qualquer jogador do Fluminense que sofreu uma lesão, a primeira coisa que vai pensar vai ser o quê? Meu Deus, Mundial de Clubes. Será que vou ficar fora do Mundial? Certamente foi a primeira coisa que veio à cabeça do Samuel Xavier. O desespero bate, enfim, a carga emocional é muito grande. E aí dá a impressão de que pode ter sido algo muito mais grave. Aparentemente não, tá? Porque o Samuel estava mais preocupado do que o Dr. Douglas no vestiário. Tem sempre aquela avaliação preliminar ali do médico, tocando o local para sentir ali, para ver como está a situação. E nessa avaliação preliminar, aparentemente, se trata de algo mais leve, tá? De uma entorse, sim,
mas de algo mais leve. Por que eu tô falando aparentemente? Gente, tem que esperar o diagnóstico. O Samuel Xavier vai passar por uma ressonância magnética nesta quinta-feira para confirmar de fato o grau dessa lesão. Tomara que seja o grau mais leve, como tudo indica que é. Mas enfim, vamos aguardar. Ele estava realmente muito desesperado, mas depois se acalmou no vestiário, né? Os médicos conversaram com ele, deram uma acalmada, ele saiu de lá mais tranquilo. Então, assim, é muito compreensível toda essa preocupação. E o Guga, inclusive, que é o substituto do Samuel Xavier, levou uma pancada muito forte nas costas e ficou com um hematoma bem relevante. Então, enfim, vamos ver como é que vai ficar a situação desses jogadores para o jogo do próximo sábado contra o Curitiba, mas, claro, principalmente pensando no Mundial de Clubes, e tem alguns jogadores no DM se recuperando. Ao longo do dia a gente vai atualizar mais informações sobre isso, mas em relação ao Samuel Xavier, ele vai passar por exames e depois a gente vai poder ter uma noção melhor do que realmente aconteceu. Eu vou trazer a palavra agora de Thiago Santos, na zona mista, o grande destaque do jogo, saiu aplaudido, nome gritado, Thiago Santos, e realmente fez um grande jogo, muito legal, muito justo, e muito bacana ver a torcida do Fluminense fazendo isso. Claro que tudo é festa agora, com o título do Libertadores, evidente, o cenário é outro, mas, pô, dá uma moral pro cara, que passou por um momento extremamente complicado, difícil, chegou aqui extremamente abalado emocionalmente, e tá tentando se recuperar. Foi até engraçado no coletivo, ele revela que o Diniz falou pra ele, como volante vai ficar difícil, vamos como zagueiro que vai ser melhor. E assim vem acontecendo, e coincidentemente o Thiago Santos foi o melhor do Fluminense naquela derrota horrível contra o São Paulo, aquele jogo horrível contra o São Paulo no Morumbi. Ninguém se salvou, somente o Thiago Santos. E agora, de novo, contra o São Paulo, ele faz uma atuação muito segura, de muito destaque, jogando como zagueiro. Então, acho que foi bem bacana a torcida ter reconhecido isso e aplaudido o Thiago. Vamos ver, então, o que ele disse na zona mista. E no Fluminense, acho que... Não sei se você imaginava, né? Mas pra gente hoje, vendo nas redes sociais, principalmente, me chocou muito que todo mundo falando, não, nunca critiquei, que jogo foi esse que o Thiago Santos fez? De volante para zagueiro, já é a sua posição. Então, primeiramente, agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo agora, minha família, meus amigos, que sempre, um momento difícil, esteve comigo. Eu nunca deixei de trabalhar, eu sempre trabalhei pra caramba, independente se está jogando ou não. Eu sempre fui um cara que me dedico bastante no dia a dia. Então, muito ao Diniz também, agradecer ele por... Todo dia ele cobra de mim e fala que quanto eu mereço estar aqui. Então eu também não deixo... Claro que a gente, quando recebe elogio, é bom, a gente gosta. Mas eu sempre procuro trabalhar para fazer o melhor pelo Fluminense. Entendeu? Então eu vou continuar, independente de hoje. Vou procurar fazer mais vezes do que fiz hoje e isso aí só tem a crescer. Quando o Fluminense fez a sua contratação, uma das coisas foi que você também poderia atuar como zagueiro. E coincidência ou não, você foi o melhor jogador do Fluminense naquela atuação muito ruim lá no Morumbi, na derrota para o São Paulo, e hoje novamente como zagueiro aqui no Maracanã, também foi muito bem. Dá para dizer que não é uma novidade, você já fez essa função em outras oportunidades, mas será que achou uma nova posição a partir desse momento da carreira? Então, na verdade, o Diniz já conversou comigo que para jogar de volante aqui fica um pouco mais difícil, né? Então ele falou que ia me usar mais na zaga do que de volante. E eu procuro, todo dia eu estou treinando zagueiro já também. E eu procuro fazer o meu melhor, igual eu falei. Estou me sentindo melhor também jogando no esquema dele de zagueiro, fica mais fácil para mim. E igual eu falei, eu procuro trabalhar e ajudar onde for, que o Diniz precisar, eu estou disposto a ajudar. Thiago, no início da noite estava um clima de festa, troca de faixa, mas em campo foi um jogo muito pegado, inclusive você sofreu uma entrada ali que acabou na expulsão do Gabriel Neves. Vocês, jogadores, esperavam já uma partida tão pegada assim para um jogo que era entre dois times que acabaram de ser campeões? O Diniz sempre cobra, com ele não dá para relaxar nem um minuto. Então ele falou pra gente, falou que antes do jogo ia ter a troca de faixa, mas depois que acabar aquilo ali e começar o jogo, a gente era para ganhar o jogo. A gente tem que brigar para ganhar o jogo. E pediu para que a gente marcasse bem, que a gente jogasse e jogar para ganhar. A gente tem que se preparar bastante para o Mundial que vem aí, e jogo a jogo tem que pensar como estivesse lá já. Ali na saída do intervalo, voltando para aquela questão da briga, que vocês saiu um xingando o outro ali, o Luciano falou que vocês estavam fazendo graça. O que aconteceu ali? Então, eu estava meio longe também, que eu estava lá falando com o Luiz na hora. Mas cada um defende o teu, cada um ali quer ganhar e a gente queria ganhar, isso também. Igual eu falei no intervalo, a gente estava querendo jogar e ele toda hora amarrando o jogo, acho que foi até o final do jogo desse jeito. Mas cada um tem que defender a tua camisa, a gente defende a nossa e defende a deles, e futebol é isso aí mesmo. Aqui rapidinho, aproveitando,
quão importante foi o Diniz nessa sua recuperação, porque a gente sempre fala muito sobre ele, sobre a questão psicológica, de como ele trata o jogador, né, como ser humano, não só, né, como um atleta ali de futebol, e você veio de um momento assim, muito ruim, muito pesado, aquela sua saída no Grêmio. O quanto ele foi importante para que você recuperasse a sua confiança e tivesse condição hoje de ser titular em alguns jogos do Fluminense? Muito importante. O Diniz, só dele ter me tirado de onde eu estava, para mim é um motivo de muita alegria. Igual eu falei para ele hoje mesmo, agradeci bastante a ele por tudo que ele me ajuda dia a dia. Sempre ele está conversando comigo, independente se estou jogando ou não, ele sempre conversa comigo para mim poder dar sempre o meu melhor. Igual eu falei, eu tenho que agradecer, tem ele, o Vagnão, tem o Eduardo, o Marcão, que me ajuda muito no dia a dia, o Cadu. Então, é igual eu falei, eu procuro trabalhar para sempre estar bem e agora que precisou de mim eu poder entrar e dar o resultado. E o bacana é que ele fala do Diniz, né, que tipo, me tirou daquele lugar. Assim, é impressionante como, assim, nem sei, cara, o que ele sente em relação ao que ele passou no Grêmio. Só ele pode tentar descrever. Por isso a gente fala que, enfim, o aspecto emocional ele influencia muito. Hoje a gente já vê que tá um cara mais seguro até para dar entrevista. E você vê assim que é uma coisa muito sincera, é uma coisa que emociona. O cara às vezes não precisa chorar para se emocionar. Você vê que ele tá realmente ali muito feliz pela noite que ele viveu, por ter feito um bom jogo. Então, enfim, isso é muito bacana. Ponto aí pro Thiago Silva e pro Thiago Silva. Thiago Silva, não precisa voltar mais não, tá? O Thiago Santos tá aí. Mas brincadeiras à parte, ponto pro Thiago Santos e ponto pra torcida do Fluminense também, que foi bem bacana. E agora, pra gente fechar, um trecho da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que aproveitou o momento. Eu falei, quem não viu, quem não assistiu, ontem mais cedo eu publiquei um vídeo falando sobre essa situação do Fernando Diniz na seleção brasileira e que, mais uma vez, né, ficou muito claro que ele vai sofrer ataques de muita gente, não por ele ter começado mal na seleção, mas por ele ser técnico da seleção e do Fluminense, e por ser campeão da América. Tem muita gente que não engoliu isso ainda. O Fluminense está incomodando demais. Quem não assistiu, quiser dar uma confere nesse vídeo, foi um vídeo que eu fiz até num tom assim meio que de desabafo, porque está muito claro que parte das críticas vai além de seleção brasileira. Vai para tentar atingir o Fernando Diniz enquanto técnico do Fluminense e a torcida do clube. Isso para mim tá muito claro. É claro que não é todo mundo, não dá para generalizar. Mas, cara, tem muita gente. Aí vai entrar influenciador dos rivais, mídia paulista, mídia de outros estados e alguns daqui também. Enfim, acho que o Diniz, querendo ou não, por mais que ele esteja preparado para lidar com isso, ele se sente afetado em alguns momentos. E por isso ele aproveitou essa pergunta para responder dessa forma. A pergunta, ela é o seguinte. Eu queria te perguntar, seguindo um pouco nesse tema de jogadores que jogam em outras posições, falar especificamente dos meios de campo que jogam na zaga, né? Thiago Santos, o André já costuma fazer isso também, e hoje o Martinelli também chamou a atenção, recuando para a zaga no segundo tempo, o que permitiu que o time fosse para frente e conquistasse a vitória. Você se sente cada vez mais confortável em poder escalar os seus meios de campo na zaga e ter, né, essa variedade, essa versatilidade tática com eles? Como é que é esse trabalho, né, com esse setor específico? Na verdade, para mim não é uma novidade, isso é uma rotina da minha carreira inteira, desde quando eu comecei. Eu vejo o futebol como um todo, como um conjunto. Não consigo departamentalizar o jogo de futebol. As análises que são assim, elas continuam sendo. Faz 14 anos que eu faço coisas parecidas e aproveitar para falar agora, né, que é um assunto que vocês gostam de falar disso muito, da solução fácil para problemas complexos. Muitos de vocês fazem análise desse tipo. Por exemplo, nós jogamos contra o Olímpia, aqui e lá, com o Ganso de segundo volante, o John Kennedy na frente, e foi tudo ok. Ganhamos aqui, ganhamos lá. Aí no jogo do Inter aqui, a gente teve um jogador que estava jogando melhor que o Inter, aí tivemos um jogador expulso, e a crítica, teve um jogador expulso, era que o time estava desguarnecido porque jogou dessa forma. Aí lá contra o Inter, nós jogamos com um volante a mais com o Alexander. O time fez um péssimo primeiro tempo. Aí a gente tiramos o Alexander e colocamos o John Kennedy. E depois colocamos ainda mais um atacante. Mas parece que fica esperando um dia que aconteceu alguma coisa para voltar na mesma crítica. Assim, se essa crítica ela tem fundamento, vocês têm que insistir nela quando as coisas estão dando certo. Não ficar... É muito ruim ficar esperando o resultado para
encaixar o resultado naquilo que vocês pensam. A realidade vai mostrando e fica uma cegueira com a realidade. Pode acontecer um dia de jogar assim, o time não jogar bem e perder, mas a realidade ela está muito clara que não é isso. E isso se estende às vezes para a seleção. Na seleção os caras fizeram o mesmo tipo de análise, parecida, sendo que na Copa do Mundo jogou o Paquetá, que é um jogador até com características mais ofensivas que o Bruno Guimarães, Neymar, que é atacante, Richarlison, que é atacante, Vinícius Júnior e Rafinha. E assim, então, aí parece que não é uma coisa que, sabe, assim, a gente tem que tirar um pouco assim, o olhar daquilo da década de 70, 80, 90, o futebol. Ele mudou, o preenchimento do meio do campo, ele não é preenchido porque tem um jogador da posição. Você preenche o meio do campo, o meio de campo está preenchido quando a gente volta, que nem ontem nós jogamos. Que hora que o meio de campo ficou vazio, nós jogamos. Então, na cabeça assim, da pessoa, fala assim, tem 2 jogadores no meio do campo. Tem 2 jogadores no meio do campo. O meio do campo está com todo mundo ali perto, o time está compactado, você não consegue ficar identificando o que é o meio do campo. Não é um jogador ou outro que faz o meio campo. O que faz o meio campo é um sistema que fica junto. Ontem a gente fez uma partida quase perfeita na questão da marcação, o mesmo time. Então, se isso é ruim, então fala assim, é ruim, faltou o jogador no meio do campo. Aí espera uma hora acontecer um negócio para poder falar, faltou um jogador no meio do campo. Então, acho que a gente tem que ampliar um pouco esse olhar e não ficar batendo nessa tecla que ela não está mais correspondendo àquilo que acontece na realidade. Então, assim, para mim é uma reação clara ao que ele vem sofrendo também na seleção brasileira, tanto que ele coloca a seleção nesse balaio. Eu concordo com muitas coisas que o Diniz pensa e fala, e quando eu discordo, eu sempre falo aqui também, porque ele não é um ser humano perfeito, o trabalho dele não é perfeito, né? Ele tem coisas a acertar, tem problemas, tem dificuldades, como normalmente todo trabalho tem, mas ele é o campeão da América. Né? Ele é o campeão da Libertadores 2023 e esse título tem muito mérito do Fernando Diniz. Agora, eu só discordo quando ele fala se você tem uma crítica, tem que ir até o fim com ela. Eu não acho isso. A gente tem que saber diferenciar. Tem gente que só quer ir na boa, né? Quando tá bem, elogia. Quando tá mal, humilha, xinga. Tem muita gente que faz isso e acha um super maneiro. É porque aí sim é muito fácil, aí é muito conveniente. Mas quem se propõe a fazer um trabalho sério, a fazer análises sérias, corretas, isentas, o cara pode se equivocar, pode se enganar e depois falar, opa, eu estava errado, reconheço aqui meu erro, a realidade mostrou outra coisa. Eu vejo isso como sinal de humildade. É uma coisa que eu sempre vou fazer. Se eu passar do ponto, ou se eu perceber que eu estava errado, eu falo, pô, gente, realmente, eu falei besteira, falei merda, e a realidade mostrou que eu estava errado. Acho que isso faz parte do processo, inclusive de evolução do ser humano, que é uma coisa que o Diniz prega muito. E quando ele cita Olímpia Internacional, cara, acho que nem vale ficar debatendo isso. Acho que ele usou exemplos que não são tão bons assim para expor uma situação que está deixando ele incomodado também na seleção brasileira. Porque Olímpia e Inter são adversários completamente diferentes. O que dá certo contra o time pode não dar certo contra o outro. Né? O Olímpia é um time muito mais fraco, o Fluminense dominou. Contra o Inter, com todos os esquemas utilizados, poderia ter perdido aqui, poderia ter perdido lá. Até o momento daquela reação, foram atuações ruins a maior parte do tempo. O Inter foi melhor que o Fluminense também no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. É só de pegar o jogo e ver como foi. Então, assim, aí o resultado, né, utilizar o resultado foi conveniente, porque o resultado foi positivo e faz parte. Só que, enfim, não é uma coisa, a gente já discutiu, a gente já falou sobre isso. É muito mais, repito, como uma forma de tentar se defender de ataques covardes, de ataques oportunistas, que muitos da mídia e de rivais, enfim, eles vão, enquanto o Diniz for técnico da seleção brasileira enquanto o Diniz for técnico da seleção e técnico do Fluminense, ele vai sofrer com isso. Para mim é uma questão que já está muito clara. Enfim, deixe seu comentário, se inscreva no canal do Lessa. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações aqui para vocês. Tamo junto.